Tá bom, então vamos falar um pouco sobre a janela de Johari, porque a janela de Johari vai te dar, olha só, para quem não entendeu o nome ainda, é isso aqui, ó, janela de Johari. Eu não vou falar muito profundamente sobre a janela de Johari, como eu disse, porque não é o que vem ao caso agora. No curso DISC para iniciantes, que está passando aí embaixo, no primeiro módulo, tá? São 4 módulos, 30 horas de aula. A primeira coisa que eu falo é sobre o túnel de realidade. E a segunda coisa que eu falo é sobre a janela de Johari. Antes mesmo de falar do DISC. Eu vou falar sobre a janela de Johari. Tá? Então lá eu falo sobre quem criou, quando criou, enfim. Tá? Janela de Johari. Olha só, eu tenho aqui o eu e o outro. Quando eu reconheço um comportamento meu que o outro também reconhece, eu vou falar que isso daqui é o eu aberto. Tá? Tem gente que chama de 4 janelas e tem gente que chama de 4 arenas. Vai dar na mesma. Mas o nome janela de Johari é para todo mundo, tá? Nunca vi a arena de Johari. Pelo menos eu nunca vi. Então, assim, quando eu tenho um comportamento que eu reconheço e os outros reconhecem, é o eu aberto. É aquilo que eu faço e acho legal, e as pessoas falam, puta, legal também. Ou aquilo que eu faço e sei que não é bom, as pessoas falam, olha, você tá errando aí, cara. Isso não tá legal. Isso, cara, eu tô vendo aqui, inclusive, junto com o DISC, tá? Agora, pode ter ponto que eu desconheço e que os outros reconhecem. Isso é o que a gente vai chamar de ponto cego, que é o mesmo ponto cego lá no DISC. Porque normalmente as pessoas sabem desse teu comportamento, mesmo que você não reconheça. Por quê? Para você é instintivo, para você é natural, para você é automático agir daquela maneira, tá? Agora, para os outros não. Então eu posso chegar lá e falar assim: poxa vida, vou trazer aqui um comportamento qualquer, tá? Mas assim, olha, Maria se atrasa. A Maria se atrasa e esse comportamento dela não é legal. E a Maria desconhece isso, sei lá por quê, e aí é onde eu trago no curso o túnel de realidade, mas por algum motivo a Maria aprendeu que não ter comprometimento com o horário é normal. Para ela é normal, os pais sempre foram assim, a família é assim, nunca tomou bronca. Então, no túnel de realidade da Maria, chegar atrasado é normal, tá? Então, ela desconhece esse comportamento dela. Até que alguém chegue para ela e fale assim: Maria, você chega atrasado, não é legal. Isso demonstra que você não tem comprometimento, por exemplo. Isso demonstra que você não liga para outra pessoa, porque normalmente é isso que nós sentimos. Quando alguém marca alguma coisa com a gente, sei lá, e você ficou 30 minutos sentado no restaurante sozinho, esperando a pessoa chegar. E ela chega, e, pô, normal, tá, não sei o quê. Às vezes pede desculpa, dá uma desculpa, lembra de novo lá, porque que eu falei da consciência, autonomia e responsabilidade. É para parar de dar desculpa, para parar de ser reativo e para parar de culpar os outros. Tá? Quando isso acontece é porque eu tenho mais consciência dos meus comportamentos. Eu reconheço. Mesmo que eu tenha comportamentos aqui, ó. Mas eu vou trabalhar esses comportamentos para que eles sejam positivos. Tá? Então eu cheguei lá, a Maria chegou e começou a dar desculpa, ou não, nem deu desculpa. Mas como você se sente a partir do momento em que você ficou lá 30 minutos, sem ter notícia da Maria, e ficou lá plantado? Sei lá, você não aguenta mais tomar água, já mexeu um monte no telefone, né? E aí? Para Maria aquilo é normal, porque é cego, tá? Ou ela até pode reconhecer isso, mas ela reconhece sendo positivo. E se isso não é positivo, é papel do outro trazer para ela que não é positivo. E de que maneira que você vai fazer essa devolutiva para a pessoa? Aí você precisa entender o disque dela. Porque você não pode dar uma devolutiva para um dominante da mesma forma que você dá para um estável. Para um dominante, eu preciso ser direto. Olha, teu comportamento está atrapalhando aqui, 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 aqui. E eu te mostro através disso, disso, disso e disso. Ou seja, eu tenho provas, eu estou mostrando para ele que não está bom. Mas eu fui direto. O dominante não gosta de rodeio.
Se você ficar rodeando, rodeando, rodeando para chegar no ponto, ele não vai confiar em você. Vai logo, né? Puta, é mentira isso que você está falando. Para de querer me agradar, né? Vai direto ao ponto. Agora, se você for muito direto com um influente ou com o estável, vamos colocar o estável, se você for muito direto, ele vai para o lado extremo emocional dele. E ele não vai mais querer te ouvir porque ele vai falar: você está me agredindo. Isso é uma agressão. Eu não quero que você me agrida, eu não permito que você faça isso. Você invadiu um espaço que eu não te dei direito. Seja você meu chefe, seja você meu líder, seja você minha mãe, seja quem for. Eu não te abri espaço para isso. Então, para ele sim, eu tenho que contextualizar. Ele não vai entender isso como rodeio. Ele vai entender isso como contextualização. Agora, esse contexto ele tem que ser para um lado muito mais humano do que para um lado racional. Você não vai começar a formatar esse contexto trazendo evidências diretas. Não no começo. Essas evidências diretas elas precisam ser mais para o final. Quando você entende que a pessoa já está mais aberta e ela já reconheceu que aqueles comportamentos de fato estão sendo prejudiciais para ela. Porque a partir do momento que eu me sinto lesado porque ela atrasou, isso vai reverberar negativamente nela também, porque eu vou passar a não confiar nela. É muito comum que a gente fale para os outros: putz, olha, Maria atrasa. Olha, vamos ter uma reunião amanhã, ou sei lá, vamos ter reunião de alinhamento, vamos ter a daily, né? Puta, a Maria vai atrasar. Vamos começar a gente. Você dentro da daily fala isso, ó, vamos começar a gente, a Maria atrasa. Acabou de queimar a Maria. E você acabou de tirar a confiança dela dentro da equipe. Porque as pessoas automaticamente vão olhar e vão tomar isso como verdade. É crença, né? E aí é uma crença que alguém está mandando para ela. O que que é crença? Crença é uma série de informações que eu tenho e que eu tomo aquilo como verdade. A Maria atrasa. Então não vamos nem contar com a Maria. Tudo isso porque para a Maria tá aqui, ou no eu cego dela, ou tá no eu aberto dela, mas ela não reconhece como ponto negativo. Então o outro tem que falar e falar da maneira com que aquela pessoa entenda. Então vai lá no Disque de novo, entende cada uma da, das dimensões de cada uma das letrinhas e saiba fazer isso. No relatório da Dutive, nesse completo, lá no final, daqui a pouco eu mostro isso, eu tenho as informações detalhadas de cada uma dessas dimensões. Gente, partindo aqui então, eu tenho o eu secreto. O que que é o eu secreto aqui? Eu reconheço e os outros desconhecem. Isso às vezes está muito ligado com vício, está muito ligado com compulsão, está ligado com comportamentos não tão positivos assim, ou que talvez eu até seja positivo, mas a pessoa tem vergonha de mostrar, né? Não sei, talvez ela fale: ah, isso daqui é muito infantil. Eu não quero que as pessoas saibam disso. Às vezes é até assim, é um escudo. É um escudo, eu não quero. As pessoas mais íntimas sabem, né? Talvez ali as mais íntimas, íntimas mesmo saibam, mas não é todo mundo. Eu não quero que todo mundo saiba disso, né? Então, não sei, não é todo mundo. Sei lá, às vezes a pessoa não quer atrapalhar, ou acha que isso não tem sentido. Mas para que que a pessoa vai saber, por exemplo, que eu gosto de cuidar de planta? Esse é um. Tô falando de mim, tá? Eu gosto de cuidar de planta. Tenho as minhas plantas aqui em casa, gosto de estudar. Não sou um ávido conhecedor, mas eu tenho, por hobby, inclusive, cuidar das minhas plantas. Mas eu não fico falando por aí. Eu não fico. Quem sabe é minha esposa, é minha sogra, minha mãe. A gente troca ideia sobre isso. Mas eu não preciso ficar colocando, porque eu acho que não é necessário. Às vezes, quando cabe, eu vou lá e coloco, mas muito raramente. Então, para a grande maioria, isso é o eu secreto. É o eu secreto. Agora, eu estou trazendo aqui um exemplo que para mim é banal. E pelo menos eu acho que é banal cuidar de planta, né? Por que que eu estou falando que é banal? Porque às vezes pode ser um vício que está me atrapalhando. Então, sei lá, o Guilherme gosta muito de tomar café. E ele toma, na minha concepção, toma mais café do que eu deveria. Isso pode me atrapalhar, porque isso pode me deixar mais acelerado, e ao mesmo tempo que me deixa mais acelerado, eu caio, né? Quando eu caio, eu fico mais para baixo, aí eu tenho que tomar café de novo. É um vício, né? Mas não é um eu secreto, porque eu falo disso abertamente, inclusive nas redes sociais.
Então é o aberto, mas poderia ser. E dentro de uma equipe, isso pode atrapalhar bastante, né? Porque de repente eu chego lá cheio de energia e à tarde eu tô, puta, quero ficar quieto, não quero ouvir vocês. Quero, vai para lá. Tá me atrapalhando, tá atrapalhando o relacionamento, certo? E por fim, eu tenho o eu desconhecido. É onde eu não conheço que eu tenho aquilo e as pessoas também não conhecem, né? Então, normalmente isso pode estar ligado com habilidade. A minha esposa esse final de semana teve trapézio. Ela foi na festa de criança lá onde tinha trapézio, aqui em São Paulo. E ela falou, cara, adorei. Nossa, eu vi que eu tenho tino para coisa, quero conhecer mais. Ela não sabia disso. E as outras pessoas não sabiam também. Então ela foi lá e fez e, putz, legal, gostou. Então esse eu desconhecido agora pode ser que vire um eu aberto. Inclusive ela postou lá nas redes sociais dela que estava fazendo e tal. Tá reclamando que tá com dor, inclusive. Mas vamos lá então, ó. Gente que está no YouTube, se quiser mandar comentário, fica à vontade. Colocou aqui, eu respondo, tá? Lembrando que aqui a gente está falando sobre a janela de Johari, já falamos sobre a devolutiva DISC, e para você que quer entender mais sobre o DISC, tem o curso DISC aí, curso DISC para iniciantes, R$ 79,90. Se quiser falar de uma forma mais direta, mais consultiva, fique à vontade para falar comigo. Bom, olha só, o eu aberto são características como modo de falar, se comportar. São seu, aqui é o famoso chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Sinceridade, tá? Tem sinceridade no eu aberto, porque eu sei, as outras pessoas também sabem. Agora, ao mesmo tempo que tem sinceridade, precisa também ter abertura para receber feedback negativo ou feedback construtivo quando esse seu eu aberto não é positivo, tá? Como que você recebe isso ou quando você recebe isso? Quando eu tenho um ambiente que proporciona confiança para tal, trazendo isso para o mundo dos negócios, para as empresas, startups, enfim, é um ponto crucial para você olhar, inclusive, o The Five Behaviors, né? Os 5 comportamentos de uma equipe coesa, onde a base é a confiança. Tá? Então, se não tem a confiança para dar esse tipo de feedback, tem alguma coisa muito errada, você vai ter provavelmente dificuldade em escalar até o último, né, o quinto e último ponto, que é o resultado coletivo, que é o resultado sem status e ego. Mas essa ferramenta vai ficar para uma próxima live. Lembrando aqui também que as lives agora serão às terças e quintas às 14 horas. E eu aceito sugestão de tema, tá? Bom, o eu secreto e oculto, né? Tem gente que chama de oculto, lembrando que tem gente que chama a janela de arena, o secreto ou oculto. Eu tenho medo de algo, mas projeto o oposto, né? Coragem. Não quero te machucar, vou ficar quieto. Aqui são alguns tipos de desculpa, né? O que é o eu secreto, então? Lembrando lá o eu secreto, né? Eu reconheço e os outros desconhecem. Análise de ambiente, falta de convívio e intimidade, falta de percepção dos outros, pontos mais obscuros da personalidade. Esse ponto mais obscuro da personalidade é aquilo que eu falei, acaba constituindo aí vício, né? Compulsão. O eu cego, nervosismo, insegurança, pessoa caridosa, solista. Esse é um ponto interessante aqui, ó. Isso está muito ligado principalmente a estáveis, né? Pessoas estáveis no DISC. A pessoa é tão caridosa, ela é tão solista, tá faltando aqui, eu precisava arrumar esse solista, mas a pessoa é tão caridosa que ela não percebe que para ela é tão normal aquilo, né? Putz, olha, precisa ajudar, que para ela, né, já é tão normal que ela não reconhece que ela tem isso. E às vezes isso está a atrapalhando. Vou dar um exemplo. Pessoa que dá sempre gorjeta para o entregador. É um gesto de caridade? É, não tem como falar que não. Mas às vezes ela não tem aquele dinheiro para dar. E ela fala, cara, mas mesmo assim eu preciso ir lá, pô, o cara tá trabalhando, o cara tá vindo aqui, tá deixando a família dele e tal, que custa, né? Então ela vai lá e paga, dá uma gorjeta para essa pessoa. Só que ela tá se ferrando, né? Porque ela não tem o dinheiro para dar.
Né? Então, é um eu cego que não está sendo positivo. Higiene, teimosia, né? Higiene, sei lá, cara, que entra mesmo, o pessoal tem mau hálito, não cheira bem, enfim. Ela não sabe disso, mas as outras pessoas sabem. Lembra que o eu cego é quando eu desconheço e as outras pessoas reconhecem. E teimosia, né? Isso pode ter a ver, inclusive, com aquele ponto que eu falei aqui de ser determinado. Mas a minha determinação elevada ao extremo, ela pode se tornar uma teimosia, né? E o eu desconhecido. Então, são desafios que ninguém, inclusive você, acreditava superar, né? Ou nem se imaginava fazendo. Minha esposa não se imaginava fazendo trapézio. Foi lá, fez e gostou. Ação que deixou todo mundo surpreso, inclusive você, um comportamento impulsivo ou não houve oportunidade de manifestação. O eu cego para o eu aberto, trazendo lá o que a gente já havia falado ali no começo da live, cara, pede feedback para as pessoas. Pega o teu relatório DISC. Putz, então é isso aqui que eu tenho que olhar. Seja o cego, seja o positivo, seja o vulnerável. Pede para as pessoas feedback. Às vezes vai sair um ponto cego daí, ou uma frequência cega, ou uma intensidade cega de um determinado comportamento, e que você precisa ajustar. É a autorregulação, tá? Então, através do feedback, isso vai virar aberto, e aí você tem que fazer essa regulagem. Aí é um exercício teu. Outro exercício aqui que a gente colocou então. O do eu secreto para o eu aberto, você precisa, caso você queira, obviamente, você precisa expor, né? Expõe que você tem esse comportamento, né? Porque é onde você reconhece, as outras pessoas não. E peça para que isso aconteça, né? Assim como o feedback, você tem que pedir também para que isso aconteça, porque às vezes você pode até chocar alguém e para você vai ser um exercício muito duro, dependendo do comportamento que for. E eu sei que é. É como a pessoa que entrou a primeira vez numa terapia. Para ela é um movimento muito duro, assim, mas no final dá certo. E o eu desconhecido não tem outro jeito a não ser se desafiar. Você tem que se desafiar o tempo todo, seja naquilo que você acha que vai dar certo ou não. Ah, putz, é desconfortável demais, eu não quero fazer. Eu estou trazendo para o físico aqui, tá? Mas eu não quero fazer crossfit. Cara, vai lá, faz uma aula, vê se você gosta. Às vezes você tem aptidão para aquilo. Nossa, eu não quero tocar violão, nunca me vi tocando, nunca me vi com nenhum instrumento. Tá bom, pega lá um violão, toma uma aula, tenta, né? Hoje tem YouTube para tudo, inclusive vocês estão me vendo pelo YouTube. Então, cara, vou lá, vou tentar alguma coisa. Pode ser que você se dê muito bem. Ninguém tá falando que você vai ser um Yamandu Costa, e nem precisa. Mas você vai tocar e vai te fazer feliz, vai fazer as pessoas que estão ao seu redor feliz. É isso que importa.